Agora é a vez do bioma cerrado. Hoje, o pesquisador da Embrapa Florestas, Gustavo Curcio, vai falar conosco sobre a legislação ambiental e a conduta técnica na propriedade rural. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordeno o projeto Biomas. Meu endereço para qualquer dúvida que possa, porventura, ocorrer desta aula está na tela. E hoje eu vou falar sobre a legislação ambiental e a conduta técnica na propriedade rural. É um tema bastante importante e volta e meia a interpretação da lei nos traz uma série de dúvidas enquanto técnicos. Então, em cima dessas inquietudes, eu diria, eu tracei como tópicos da aula, são comentários técnicos científicos a respeito da legislação da Lei 12.651, que é o Código Florestal Brasileiro, e a necessidade de nós, pesquisadores e técnicos, e até mesmo agricultores, estarmos atentos às entidades jurídicas do Código, como elas funcionam e como nós podemos tentar trazer resultados mais efetivos para o aprimoramento não só do Código, mas da legislação ambiental brasileira como um todo. E na minha linha de pesquisa, eu acho que tem tudo a ver quando se fala em APPs, áreas de preservação permanente, tanto em nascentes como em leito regular. Nós que trabalhamos com solos, com ciclos hidrológicos, com vegetação junto, pensando em várias funcionalidades ambientais, eu acho que vale a pena a gente realçar solos e a questão da recarga e descarga hidrológica, tanto para rios como para nascentes. No dia de hoje trarei mais aspectos relacionados às nascentes. Acho muito interessante a gente resgatar essa discussão técnica de solos e falar sobre a variação de potenciais filtros, como que a gente pensa em purificar a água, mesmo com sistemas de produção sustentáveis, mas ainda há necessidade de se pensar em depuramento hidrológico. Temos que pensar sobre a imobilização de carbono, porque uma agricultura sustentável, ela também prevê um dos fatores primordiais a serem alcançados é a relação da imobilização de carbono, mas eu gostaria de realçar aqui não só a imobilização de carbono no sistema de produção com agricultura ou pecuária ou floresta, mas também adjacentemente aos sistemas de produtivo, trazer a produção da água, da imobilização de carbono. Isto também é um sistema de produção e muitas vezes fica numa situação adjacente ao sistema de produção com grãos, por exemplo, e fica de uma forma um pouco esquecida. Então, nós deveríamos fazer uma interação nessa linha. E, naturalmente, quando se pensa em fazer essa consorciação de sistemas de preservação, que também são responsáveis por produção, e os sistemas produtivos básicos de uma propriedade rural, com agricultura, pecuária ou floresta, nós temos que fazer interação, temos que ver com muita facilidade o trânsito de produções de água, carbono, gases de efeito estufa, com a questão do sistema produtivo. Então, nessa linha, não podemos nunca nos esquecer de como se comportam as diferentes coberturas vegetais que ocupam uma pedossequência, no caso, as diferentes fitotipias. Então, o Código Florestal Brasileiro, no seu capítulo 2º, seção 1ª, que trata da delimitação das APPs, das áreas de preservação permanente, no artigo 4, eu aqui estou chamando a atenção para a aula, nós falaremos muito sobre nascentes e, de certa forma, não poderia ser deixado de comentar sobre as veredas. Então, antes do artigo 4º, toda lei tem que ter uma espécie de um considerando técnico. Quanto mais aprimorado é o conceito técnico, mais aprimorado será o conceito técnico legislativo. Então, nós temos um conceito técnico científico que deverá ser decodificado, atendendo os anseios e oportunidades da sociedade e transformá-los em anseios, em condutas técnicas legislativas. Como que nós fazemos isso? Sempre no Código Florestal nós temos o espaço
justamente no artigo 3, onde cita que entende-se por, ou de outra maneira, o que nós chamamos de considerando o quê? Então, o que é o entende-se? Por exemplo, as nascentes, está no artigo 3, inciso 16, o afloramento natural de lençol freático com perenidade e que dá início a um curso d'água. Então, nós como técnicos e produtores, quando observam essa indicação, quando vai na delimitação das APPs, que é no artigo 4, nós vamos interpretar como técnico. Então, diz lá, as áreas no entorno das nascentes, isso é para delimitar a APP, e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica no raio de 50 metros. Bem, nestas aulas que nós temos discutido constantemente aqui, nós estamos mostrando a interdependência de descarga hidrológica com recarga hidrológica. E nos parece que nós temos que considerar que no ambiente de nascentes nós temos uma diversidade de nascentes, de pontos de descarga de aquífero muito grandes. A considerar para os solos, se nós pensamos em se são nascentes intermitentes ou perenes ou efêmeras, mas mais propriamente nos interessam as perenes, mas não devemos nos esquecer das cabeceiras intermitentes, são muito importantes em climas com sazonalidade de pluviometria. Então, nós temos que pensar se elas, além dessa, vamos dizer assim, embora estejam intrinsecamente relacionadas, se elas são intermitentes ou se elas são perenes, elas também são cabeceiras que podem estar em altas declividades ou em baixas declividades, podem estar sobre solos essencialmente minerais, hidromórficos, ou podem estar também sobre solos hidromórficos, mas de natureza orgânica, que são os organossolos. Ou seja, tem potenciais funcionais similares e até dissimilares. Então, é uma discussão que eu gostaria de trazer, é uma inquietude técnica que nós podemos discutir na aula e que nos fará, pelo menos, uma reflexão, nos proporcionará uma reflexão melhor da lei. E até a maneira de interpretá-la ou aprimorá-la, ou como a gente simplesmente olhar a situação e dizer, puxa, se encaixa ou não se encaixa no que eu tenho na minha propriedade. Então, pensando nessa independência topográfica que cita a lei, nós do Projeto Biomas resolvemos pensar ao contrário, não, vamos pensar na situação topográfica diferente. O que incorre ter situações topográficas diferentes? Porque a lei não quer saber a topografia, ela simplesmente coloca que é 50 metros independente da condição topográfica. Vamos observar então se isso pode ser pelo menos aprimorado, ou então nós como técnicos fazer alguma compensação técnica em torno das nascentes para não comprometer as zonas de descarga hidrológica. Então, nesse sentido, nós fizemos uma pesquisa, estamos fazendo no Brasil inteiro, terminamos de fazer agora no próprio Cerrado. Então, nós temos 4 situações distintas que vocês podem observar. O primeiro caso é um latossolo, é uma pedossequência que vai terminar numa cabeceira de drenagem, onde se tem latossolos, cambissolos e no finalzinho um gleissolo, solo mineral. Tem 9% de declive. A rampa que estudamos são de 50 metros, porque a lei nos diz que tem 50 metros para proteger. E jogamos uma vazão de enxurrada de 120 litros por minuto, que dá 7.200 litros por hora. Esta pedossequência é uma pedossequência de latossolos nunca utilizados, com sistema nativo. A permeabilidade, conforme eu apresentei em outras aulas, a permeabilidade é tão grande nesses ambientes que lá no ponto de descarga, junto ao ponto da nascente da água, a surgência hídrica, nós não pegamos uma gota de água que chegou até lá. Quer dizer, houve toda uma recarga e esses fluxos verticalizados ficam sublaterais e vão aflorar na zona de descarga. Então, nós não temos o comprometimento de sedimentos ou
se fosse de algum uso, mas os solos com aquela porosidade, não chegaria nenhum produto para contaminar a nascente. Mas essa é uma situação em que, insisto, nós não tínhamos nenhum uso. O solo está com a sua porosidade totalmente primária, com um equilíbrio de macro e microporos, porosidades na casa de 65%, que é a característica dos latossolos. Evidentemente que latossolos oxídicos, que também são comuns aqui no Cerrado, essas porosidades podem se acentuar até 75%. Então, de tal forma que a gente não tem a descarga chegando na cabeceira. No entanto, a mesma pedossequência, só que do ponto de vista de utilizado com soja, com milho, enfim, plantios agrícolas, porém com menor declividade, 5%, ou seja, era de se esperar que nós teríamos menos água chegando ainda, mas aqui a condição de uso e a mudança do potencial das diferenças de porosidade no solo acarretaram em resultados muito distintos. Então, nós jogamos 120 litros por minuto e nós coletávamos na zona de descarga 91 litros. Quer dizer, praticamente 76% do que nós jogávamos na zona dos 50 metros, 75% chega na zona de descarga. Então, eu já fico pensando que a condição topográfica pode ser pensada, sobretudo considerando o volume poral do solo. Se eu variar o volume de poro, ou variar o tipo de solo, porque tipos de solo também variam quanto à porosidade. Nós mostramos que, por exemplo, os teores de silt são muito variáveis de acordo com o tipo, e variando, por exemplo, a fração siltosa, a fração silt está variando o volume de poros e está variando a condutividade hídrica do solo. Variou a condutividade hídrica, aumenta o arraste na cabeceira. Então, nós técnicos, se a lei está para simplificar, mas não ser absolutamente verdadeira, nós técnicos temos que ter o cuidado de ter alguma ação de compensação junto ao produtor, esclarecer o produtor, dizer, meu amigo, talvez não baste apenas os 50 metros, ou algumas situações bastem os 50 metros, mas as que não bastarem, nós precisamos fazer algumas práticas vegetativas ou práticas mecânicas, alguma coisa para não chegar 75% do que se joga no solo que está com agrícola acima de 50 metros. Quando nós pegamos solos mais rasos, no caso, neossolos, é uma rampa de neossolo regolítico, terminando em cambissolo áplico, nós vemos lá com 25% de declive, também medimos, nós fizemos medições, aqui eu trago de 50, mas nós fizemos medições com experimentações do Renato Antônio Dedesec, que é o que trabalha com físico-hídrica, com 50 metros, com 30 e com 15 metros. Então, a minha cooperação, no caso, é simplesmente fazer o uso de solos diferentes para a mesma técnica que o Dr. Renato se utiliza. Então, jogando 120 litros por minuto em rampas de 25 metros constituídas por neossolos e cambissolos, nós coletamos de 120, nós coletamos 80 litros. Puxa, mas nós estamos respeitando os 50 metros. Mas ainda assim nós estamos recebendo 67% da descarga que nós colocamos. Por quê? Porque nós mudamos a situação topográfica que a lei está dizendo que independente da condição topográfica. Então, insisto, se a lei está com a determinação de ser mais simplificada, nós temos que também ter coerência com o que ocorre no meio natural ou no meio que está sendo utilizado por um proprietário rural. Da mesma maneira, reparem, diminuindo a declividade de a mesma rampa, cambissolos áplicos, sem neossolos regolíticos, que são mais rasos, nós também, declividade diminuiu, caiu para 12%, e nós estamos coletando 64%. Mas são volumes muito altos. E essas descargas que fazemos de 120 litros, elas são extremamente cabíveis quando se pensa que as porosidades de solo,
se dão de 50% a 60%, quer dizer, há uma infiltração, então equivale praticamente a 120 milímetros de chuva por hora, que é uma chuva que pode acontecer perfeitamente em clima tropical. Então, isso está mostrando que a situação topográfica deve ser considerada, e mais, nós técnicos temos que pensar também como que o solo pode estar contribuindo para justamente mitigar esse potencial de contaminação das nascentes. Então, o artigo 4, que trata da delimitação das APPs, as pesquisas do projeto Biomas estão mostrando que sim, que nós precisamos ter atenção voltada à condição topográfica e também, como técnico, insisto que nós podemos, junto ao produtor, fazer alguma forma de compensação para minimizar qualquer efeito que possa, porventura, chegar na nascente. Então, eu gostaria de chamar a atenção que, minimamente, nós poderíamos ficar presos a 3 condições. Declividades é uma condição topográfica, e deveríamos pensar nas espessuras dos solos, porque eles têm uma interferência brutal no escorrimento de solo, principalmente quando nós temos mudanças nas frações dos solos. Se aumentarmos demais a fração silt, ou diminuirmos o volume de poros, por exemplo, isso daí se torna uma aberração que se perde de água por escorrimento. E deveríamos pensar muito na textura. A textura, se texturas arenosas ou texturas muito argilosas, como nós pudemos ver na aula da professora Michele, a professora Michele chamou demais atenção à variação de carga que nós temos por metro cúbico. E é uma coisa que nós, técnicos, não estamos considerando na paisagem, mas que o projeto Biomas está atento a essa situação. Pela nossa formação, temos formação nessa linha, então nós estamos tentando mostrar que, pelo menos esses 3 elementos deveriam ser considerados para aprimorarmos a condição, se não da lei, mas aprimorarmos a conduta do produtor rural frente a uma nascente.